Bora falar de futebol? Bora falar de São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. Vitória importante para o time do Fernando Diniz e pro Fernando Diniz. Porque é a segunda vitória consecutiva e bem diferente dessa primeira que inicia a série. Bem diferente do confronto no qual venceu o Sport por 1-0. Quando o São Paulo não apresentou praticamente nada. O São Paulo jogou muito mal. O São Paulo foi precário, foi pobre de ideias. Já contra a equipe do Atlético Paranaense, o São Paulo teve um segundo tempo muito interessante. O primeiro tempo, nem tanto. E a equipe do Atlético, hein? Dorival Júnior voltou, ainda bem, recuperado da Covid-19, mas a equipe do Atlético anda devendo muito, vamos combinar, hein? Olha só, quarto jogo consecutivo saindo de campo derrotado. Perdeu para o Santos na Vila Belmiro, perdeu para o Palmeiras na Arena da Baixada, perdeu para o Fluminense e agora perde para o São Paulo nessa rodada adiantada, a 11ª rodada. O Dorival Júnior não comandou a equipe nesses 3 jogos, foi o Lucas Silvestre, um Atlético que tem mexido bastante na sua equipe e nesse jogo não foi diferente, o ataque foi completamente modificado, o lateral esquerdo, o Márcio Azevedo, voltou para o banco de reservas para o retorno do Abner e a equipe do Atlético não conseguiu se encontrar para criar ofensivamente com volume. Chegou a bagunçar, chegou a criar, mas rapidamente, em um lance principalmente, que foi com o Léo Cittadini, depois de um passe em profundidade pelo chão do Richard. E aí a bomba envolveu uma defesa do Thiago Volpi. Mas foi só isso. Foi só isso. O Atlético, aliás, com essa formação que entrou em campo, conseguiu bagunçar a saída de bola do São Paulo. Conseguiu deixar mais complicada a saída de bola do São Paulo, mas não aproveitou para roubar a bola. E quando o São Paulo passava dessa barreira, não conseguia criar, mesmo deixando 5 jogadores para trás do Atlético, às vezes até 6, não conseguia criar, não conseguia impor velocidade. O Gabriel Sara e o Vitor Bueno não colaboraram no primeiro tempo e por isso foram substituídos. O São Paulo jogou muita bola na área, faltou aproximação dos laterais com os pontas, com os jogadores que criam e que abrem, e a partir daí, quando a bola chegava na ponta, o cruzamento vinha, seja do Pablo, seja do Daniel Alves, seja do Igor Vinícius, até o Vitor Bueno, cruzamentos atrás de cruzamentos, e claro, sem sucesso. E nem é o que o Fernando Diniz gosta de ver. Na segunda etapa, algumas modificações importantes geraram, de fato, um jogo diferente do São Paulo. Um jogo em que o Hernanes e o Paulinho Boia foram fundamentais para fazer a equipe funcionar. Os dois entraram no lugar de Gabriel Sara e também de Vitor Bueno. O Christian entrou no lugar do Geovânio, mas a modificação fez muito sentido para o São Paulo. O Atlético Paranaense praticamente não jogou no segundo tempo. Já o São Paulo, para você ter uma ideia, tem uma jogada de aproximação do Paulinho Boia com o Pablo que gera uma finalização perigosa do atacante. Exige a defesa do Santos, jogada pelo chão. Que é outra jogada pelo chão, uma envolvendo os 2 jogadores, o Hernanes e o Paulinho Boia. Jogada criada pela direita, em velocidade com o Paulinho, o Hernanes pisando na área e o Léo Cittadini é quem salva, porque aquilo poderia ser o primeiro gol, com o Hernanes chutando de dentro da área, com a qualidade que tem. O Léo Cittadini travou e conseguiu impedir o lance. E o Paulinho Boia também aparece criando com o Luciano. Já pela esquerda, o Paulinho Boia recebe uma bola em contra-ataque, em velocidade, o Luciano aparece pela direita, os marcadores do Atlético fecham o Paulinho e ele retarda um pouco a passada para achar o espaço e soltar a bola para o Luciano. Ele recebe, domina, pensa um pouquinho e essa pensada que ele dá faz com que o Atlético consiga balançar para o lado dele, fechar, ele tenta colocar por cima, dá um tapinha de cobertura, mas a bola é desviada e o São Paulo não consegue fazer o gol. No fim das contas, o gol vem justamente numa cabeçada do Luciano, tá com uma estrela danada, o atacante do São Paulo, tem um gol na sua estreia, tem uma assistência na Ilha do Retiro e agora tem outro gol decisivo dentro do estádio do Morumbi para a vitória do São Paulo sobre o Atlético Paranaense. Mais uma vez no segundo pau, mais uma vez bem posicionado, num desvio infeliz do Lúcio. Infeliz para trás, ele praticamente dá a casquinha para o Luciano aparecer embaixo da trave e desviar para dentro do gol, colocar a bola nas redes. No fim das contas, foi um São Paulo um pouco mais criativo no segundo tempo, um São Paulo que conseguiu costurar e um São Paulo que não deixou o Atlético jogar. Um São Paulo que tem tanta dificuldade com o adversário, geralmente o adversário assusta o São Paulo, tem uma zaga que não está encaixada, isso tem começado a mudar. Nos últimos 2 jogos, principalmente, contra o Bahia também. Aliás, contra o Bahia o time teve até mais dificuldade, o Bahia criou mais do que o São Paulo, mas contra o Sport, embora o São Paulo não tenha jogado, o Sport também não jogou, e agora contra o Atlético Paranaense a mesma coisa, o Atlético criou muito pouco. Modificações importantes do Fernando Diniz, com o Léo jogando muita bola na zaga ao lado do Diego Costa, modificação muito interessante. Enfim, os técnicos ainda mudaram durante a partida,
fizeram algumas alterações, mas que não deram tanto resultado. O Atlético acabou com o Jajá, o Mingote, o Canecinho e o Lúcio marcando na frente 4 homens, o Wellington ajudando, mas a saída de bola no segundo tempo do São Paulo funcionou muito melhor, o Atlético teve mais dificuldade para travar e por isso o São Paulo jogou até mais. Aí o Kelvin, o Lucas Halter, o Pedro Henrique e o Abner acabaram fechando mais a parte defensiva e esses 5 homens de frente não funcionaram. O Christian é o 10º homem, o outro homem que estava faltando por ali. Mas o São Paulo realmente conseguiu funcionar muito melhor com essas alterações. O Igor Gomes acabou entrando, o Lisieiro, mais para o final do jogo, mas essas 2 alterações fizeram o São Paulo jogar melhor, o São Paulo criar mais, o São Paulo finalizar mais e impedir que o adversário finalizasse. Essa é a grande sacada desse jogo do São Paulo para vencer por 1-0 tanto o Sport quanto o Atlético Paranaense. Preocupa para o Majestoso a dúvida sobre o Daniel Alves? Muito. O Daniel Alves é um jogador importante, não só como identidade do São Paulo, mas também dentro de campo. Ele tem muita liberdade para criar, para ajudar na saída de bola, para aparecer na lateral direita. Ele tem jogado de uma forma muito livre e isso tem funcionado em alguns momentos. Em outros, nem tanto, mas em alguns momentos tem funcionado e nos últimos 2 jogos principalmente, ele não tem ficado tão solto, ele tem aparecido mais pelo lado direito e um pouquinho na saída de bola, ainda que o Tietchan ajude mais, e tem funcionado. Bom, em relação a isso, vale destacar o Luciano com algumas dores nas pernas, preocupa o torcedor, e acho que o Luciano tem tido um papel legal, principalmente pela briga que ele tem dentro de campo. Ele luta muito, é um batalhador, e dentro dessa batalha, é uma batalha que não é vazia, ela também é tática, ele também está sempre muito esperto para dar um bom passe e para se posicionar bem. Então caiu com uma luva o Luciano nesse time do São Paulo, que na minha concepção tem sim a evoluir. Técnicos como o Maurício Pochettino, não vou comparar o Maurício Pochettino com o Fernando Diniz, longe disso, eu vou comparar o respeito à oscilação. O Maurício Pochettino oscilou às vezes em 12 jogos conseguindo só 3 vitórias, 17 jogos conseguindo 4 vitórias e ficou por 5 anos lá no Tottenham, alcançando algo que muita gente diria que ele não alcançaria, uma final de Champions League e sempre estando ali na parte de cima da tabela da Premier League. Falando de Marcelo Galhardo, por exemplo, técnico do River Plate, outro treinador que fez um trabalho de longo prazo e conseguiu resultados, mas também oscilou muito, chegou a ficar com 3, 4 vitórias em 15 jogos. Isso aconteceu. Chegou a tropeçar muito, a ter várias dificuldades para fazer o time render, não só em termos de performance, mas em termos de resultado. Só que quanto mais você troca essa engrenagem, essa cabeça que faz o time pensar, mais você dificulta o processo de conjunto e de identidade. Então eu acho que o Diniz tem de receber um voto de confiança, porque ele já mostrou antes da parada do futebol que pode fazer esse São Paulo jogar bem e mostra em alguns outros momentos ainda nessa volta do futebol, nessa retomada, que o São Paulo pode recuperar o futebol. Que o São Paulo pode ser um time muito criativo. Não só criativo pela genialidade, mas pela ocupação de espaços no campo, pelos passes rápidos, pelas infiltrações. Então, eu acho que o Diniz é um técnico que o São Paulo tem que trabalhar com mais calma, tem de segurar, a pressão é grande, o Diniz também tem que entender que ele precisa melhorar o sistema defensivo dele, e está entendendo isso, e tem trabalhado para isso. Então acho que esse jogo foi um jogo muito bom, muito positivo, principalmente o segundo tempo, quando o São Paulo conseguiu ser eficiente na criação, embora não tenha feito tantos gols, e o gol nem tenha saído de uma jogada criada, é uma dificuldade muito grande do São Paulo, mas ainda assim conseguiu o resultado, e principalmente não deixou que o adversário o agredisse. Enfim, se faltou alguma coisa, deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida. Se você discorda, fique à vontade, sempre em alto nível. Se você concorda, também vou ficar feliz de ler. Deixa o seu like, acho que eu já falei isso. Inscreva-se no canal e bora falar de futebol.